Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma aulinha de educação física e hoje nós vamos continuar ainda falando sobre o sistema esquelético. Vamos falar sobre a medula espinhal. O que seria a medula espinhal? É um cordão cilíndrico composto de células nervosas localizada no canal interior das vértebras. Então, seria a parte interna que fica dentro das vértebras, que passa naquele canal oco que eu falei para vocês, que seria o local da medula espinhal. Sua função é estabelecer a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso. Observa essa função, estabelecer a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso. Então, a medula espinhal, ela vai fazer parte do sistema nervoso. É ela que se comunica, que faz a comunicação, aliás, entre o cérebro e o restante do corpo. Observa na imagem, vocês estão vendo em amarelo vários nervos, né? Esses nervos, eles fazem a conexão do corpo dos membros para a medula espinhal e essa medula espinhal vai enviar as informações para o cérebro. Essas informações, elas podem agir nos reflexos, viu? Por exemplo, trisquei no fogo, puxar a mão. Isso aí é um comando que acontece, né, dos nossos membros com o nosso cérebro, através de uma ligação da medula espinhal. Proteções do nosso corpo em situações de emergência e em que é preciso que haja uma resposta rápida. No caso, como eu falei, os reflexos. Apesar de ser confundida com a medula óssea, porque a medula óssea seria o tutano dos ossos, né? Seria aquela parte interna do osso, fica dentro dos ossos, de todos os nossos ossos, principalmente dos nossos ossos longos, que fica a medula óssea. E essa medula óssea é aquela que está relacionada com a produção de células sanguíneas. A gente vai estudar ela um pouco adiante. Enquanto a medula espinhal, essa que a gente vai estudar hoje, ela faz parte do sistema nervoso central, viu? Ela está basicamente relacionada com os comandos nervosos. Então, para a gente levar para a parte mais da parte da educação física, nós vamos estudar sobre as lesões que acontecem na medula espinhal, viu? A maioria das lesões é resultado de acidentes com veículos, moto, pode ser queda, uma agressão ou algumas lesões provocadas por esportes. Também pode acontecer. Observem aí na imagem, vocês estão vendo a nossa coluna, na região cervical, que é a região que fica no pescoço. Vocês observem as vértebras. Vocês estão observando que há uma fratura em uma das vértebras, né? Essa fratura na vértebra, ela atingiu a região da medula espinhal. Quando ela atinge a região da medula espinhal, é que existe a preocupação, viu? Porque essa lesão na medula pode te causar alguma deficiência e algum problema relacionado ao nosso sistema nervoso central. Então, vamos lá. Quais são os sintomas quando você apresenta uma lesão na medula espinhal? Primeiro, a gente tem a perda de sensação. A gente não consegue sentir as coisas, né? Se toca no meu pé, eu não consigo sentir. Se toca na minha mão, toca no meu ombro, a primeira coisa que eu perco vai ser a minha sensação. A segunda coisa, eu vou perder a força muscular. Eu não vou ter força na minha perna para conseguir movimentar, por exemplo, o meu pé. Não vou conseguir ter força no meu braço e assim por diante, para fazer algum tipo de movimento. Também existem alguns casos mais graves que a pessoa perde a função sexual,
perde a função do intestino e da bexiga, porque todas essas funções elas acontecem através dos nossos impulsos nervosos. Quando a gente perde essa conexão, a gente se desliga por completo. Então, essas lesões, pessoal, elas podem ser temporárias ou elas podem ser permanentes, de acordo com o tipo de acidente que você teve. Uma imagem por ressonância magnética será o que vai acontecer para você avaliar o nível de agravamento na sua medula espinhal. Pode ser também uma tomografia computadorizada, né? Para identificar melhor como foi que aconteceu a lesão e aonde foi que aconteceu a lesão. Essas são as duas formas de você identificar as lesões, mas isso não é tão importante para nós, viu? E o tratamento? O tratamento envolve a imobilização da coluna. Também exige a administração de medicamentos, porque esses medicamentos seria para aliviar as dores, para aliviar esses sintomas que vocês vão sentir. E por vezes, geralmente, é necessário a cirurgia, viu? Às vezes tem alguns casos que só se restabelece com o processo cirúrgico. E posteriormente nós vamos ter a reabilitação, que é a recuperação do movimento, né? Através da fisioterapia e posteriormente através do fortalecimento muscular, que pode ser feito pela musculação ou algum outro tipo de atividade física. As lesões medulares. Se a coluna for lesionada, a pessoa geralmente ela sente dor na parte afetada, ou do pescoço ou das costas, no caso, que seria por onde vai ficar a medula espinhal. A área que se encontra sobre a lesão pode ficar sensível ao toque, particularmente se existir uma fratura, viu? Quando acontece uma lesão, essa fratura, ela pode ocorrer tanto uma fratura grave nas vértebras, como pode haver o deslocamento das vértebras e a lesão na medula, viu? Caso você se depare com uma vítima de acidente, não faça movimentos com a pessoa, apenas chame o socorro, porque o pessoal dos médicos, o pessoal do SAMU, eles vão saber de que forma vão movimentar a pessoa para que não haja um agravamento se por acaso esse indivíduo tiver uma lesão na coluna, por exemplo. Por quê? Porque se você vai e pega o indivíduo, você pode estar gravando ainda mais uma lesão que ele teve. Pode ser uma lesão simples e pode se tornar uma lesão mais grave se você, por acaso, fizer um movimento brusco com a pessoa. Então, o indicado é não tocar na pessoa. Se a medula espinhal for lesionada, os nervos que se encontram no local da lesão ou por baixo da mesma sofrem uma disfunção, causando perda de controle muscular, perda de sensação, podendo haver uma plegia. Vamos lá, preste atenção. Se a nossa medula espinhal ela está conectada com o nosso cérebro, né? Ela está toda a nossa medula, como vocês podem ver nessa primeira imagem em azul, a nossa medula ela está completamente conectada com o cérebro. Se haver uma lesão na região cervical, por exemplo, que é a região do pescoço, a parte lesionada vai se desligar do nosso cérebro e assim toda a parte abaixo, por trás, toda a parte posterior da medula espinhal vai ser completamente desligada do cérebro. E assim o cérebro não tem como fazer os comandos para o corpo,
Dessa forma, a pessoa pode perder o movimento e perder as sensações. Por quê? Por causa do desligamento da medula com o cérebro. Não vai existir as ligações. Podendo haver aí uma plegia. A plegia significa falta de movimentação. Então, quando eu falo em plegia, estou falando da perca da movimentação, que é o que vai acontecer em acidentes mais graves. Existem dois tipos de plegia, pessoal, que seria a paraplegia e a tetraplegia, que são os dois agravamentos de acidentes relacionados à medula espinhal. Se a lesão for uma vértebra alta, no pescoço, por exemplo, pode levar a tetraplegia. Caso seja uma região lombar ou torácica, causa uma paraplegia. Vamos lá explicar melhor para vocês entenderem esse tipo de acidente. Vamos lá. Vocês sabem que a paraplegia é quando o indivíduo ele não se mexe, não consegue se movimentar da cintura para baixo. E a tetraplegia é quando o indivíduo não consegue se movimentar do pescoço para baixo. Como isso acontece, professora? Por exemplo, o indivíduo ele sofreu um acidente. Observa aí nessas imagens. O indivíduo ele teve um acidente. Vocês estão vendo aí a figura da coluna vertebral, né? No acidente desse indivíduo, ele teve uma lesão na região cervical, onde a região cervical seria na região azul aí da imagem, a região do pescoço. Então, se ele teve um acidente na região cervical e esse acidente houve uma lesão e essa lesão atingiu a medula espinhal, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai conseguir se movimentar do local da lesão para baixo. Entendeu? Então, se a lesão foi na C1, por exemplo, que é a primeira vértebra cervical nossa do pescoço, se aconteceu uma lesão na C1, o indivíduo não vai mais conseguir movimentar da C1 para baixo. Então, ele vai perder o movimento do pescoço para baixo. Por quê? Porque o resto do corpo vai se desligar completamente do cérebro. Por quê? Porque existiu uma lesão lá no pescoço que aconteceu que fez com que desligasse por completo as ligações nervosas. Então, do pescoço para baixo, o indivíduo não vai se movimentar. Seria, no caso, o indivíduo com tetraplegia. Esse indivíduo, ele movimenta apenas do pescoço para cima. Geralmente, a pessoa só fala e mexe com os olhos. Tem algumas pessoas que nem falam, porque atinge os nervos da fala são atingidos, né? Que controlam a fala. Se o indivíduo, por acaso, sofre uma lesão na parte torácica da coluna, na parte superior da região torácica, por exemplo, vamos supor, na T11 ou T1, que no caso seria a região torácica, vai da T1 a T12, para entender? Se vocês aproximarem na imagem em laranja da coluna, vocês vão poder observar. Então, se essa lesão aconteceu na parte superior da região torácica, por exemplo, T1, T2, T3, T4, essa pessoa, ela vai se movimentar, ela vai movimentar apenas dos ombros para cima, que é a região que vai ficar conectada com o cérebro. A região que desconecta com o cérebro, que será a região da lesão para baixo, ela vai perder por completamente os movimentos. Então, esse indivíduo, ele também vai ficar tetraplégico, porque ele não tem movimento dos braços e ele não tem movimento das pernas. Ele só tem movimento apenas dos ombros e da cabeça.
Se por acaso foi lá na cintura, na região torácica, lá na T5, T7, que é mais a parte abdominal, a lesão desse indivíduo, o que vai acontecer? Esse indivíduo, ele vai ficar paraplégico. Por quê? Paraplégico significa que ele não vai mexer apenas as pernas. Da região da lesão para baixo, ele perde os movimentos. Da região para cima, ele vai poder se movimentar. Então, significa que ele vai perder apenas o movimento das pernas, viu? O que ainda vai ter alguns agravamentos. Já o indivíduo que sofre uma lesão na região lombar, que é a parte em verde da coluna, ele só perde movimentos das pernas, da região dos membros inferiores. Então, pessoal, eles conseguem ter controle sexual, eles conseguem controlar o intestino, eles conseguem ter esse controle, viu? Também é considerado uma paraplegia, mas é uma paraplegia mais branda, porque o indivíduo, ele só vai perder o movimento das pernas. Deu para entender, pessoal, a gravidade dos 4 tipos de acidentes? Então, se vocês se depararem com alguma questão no Enem, vocês já sabem resolver, viu? Nós temos aqui 2 exemplos que eu trouxe para vocês, que a mídia traz pra gente. Foi uma novela que foi emitida na Globo, né? E também um filme, que eu não sei se vocês já assistiram, que relata o caso de um homem que ele sofre acidente e ele fica tetraplégico. E a primeira imagem também é a menina da novela que fica tetraplégica. Não são, pessoal, apenas os acidentes que resultam na perda de redução de movimento. A lista conta com tumores. Alguns tumores na coluna pode deixar a pessoa tetraplégica ou paraplégica. Câncer na medula, que existe, também pode deixar a pessoa tetraplégica ou paraplégica. O câncer na coluna também. Também existe processos infecciosos do disco intervertebrado, que são conhecidos como hérnia de disco. Também podem deixar o indivíduo paraplégico ou tetraplégico. No caso, as hérnias de disco, pessoal, elas são mais simples. É bem difícil a pessoa ficar tetraplégico ou paraplégico por causa de uma hérnia de disco, mas pode haver sim. Alterações da circulação da medula também, infarto medular, e existem também as doenças degenerativas, que a pessoa vai perdendo os movimentos. Também podem causar esses tipos de problemas. As lesões por acidente, de maneira geral, são afetadas sem cura, ou são efetivamente sem cura, né? Geralmente, quando acontece um acidente, que o indivíduo fica tetraplégico ou paraplégico, dificilmente ele consegue se recuperar. Mas, no começo, o paciente pode ter um quadro muito grave, que dura por volta de 1 a 2 meses. Em seguida, a melhora da situação. E aí, essa pessoa, ela consegue devagar, aos poucos, recuperando os movimentos, que foi o que aconteceu com a personagem da novela, da primeira imagem, que aos poucos ela foi recuperando os movimentos. Então, nem sempre os casos de tetraplegia e paraplegia são sem cura, viu? Pode existir aí alguns casos de cura. Então, pessoal, por hoje é só. Não esqueçam de deixar um comentário com o nome e a turma para mim poder acompanhar quem está assistindo às aulas. Um beijo e até a próxima.